Gostaria de estar cumprimentando a todos e todas e a cada um que está assistindo esse vídeo. Bem, meu nome é Lander José de Oliveira e estarei junto com o Jadson apresentando esse trabalho de conclusão de curso, que tem por objetivo tecer algumas considerações sobre a importância do projeto político-pedagógico para o fortalecimento da gestão educacional participativa nas escolas estaduais de Minas Gerais. Bem, as palavras-chave são projeto político-pedagógico, educação, participação. Ficha técnica. Nós, autores, Lander José de Oliveira e Jadson Leite Brandão. E agradecer imensamente, aproveitar esse espaço, para agradecer imensamente a orientação do professor Amaury Araújo Antunes, que com a sua experiência muito agregou para esse trabalho. Bem, introdução. O projeto político-pedagógico é um documento referencial necessário e obrigatório para a organização do ensino pela gestão escolar, com conteúdo teórico-metodológico que possibilita promover a intervenção e a mudança da realidade educacional dentro do ambiente escolar. Bem, pessoal, o projeto político-pedagógico ele tem como objetivo, sistematizar, organizar e integrar de forma continuada o processo de planejamento democrático e participativo nas ações pedagógicas que a escola se propõe a realizar. Ele tem um posicionamento político em que ele nos faz refletir sobre o que queremos ser, tem a parte da análise, que o que falta para que nós possamos atingir nossos objetivos como educadores na escola, e as propostas de ação sobre o que faremos para conseguir o que a gente planejou para a escola, para as ações pedagógicas. Bem, o PPP ele é um conjunto de diretrizes organizacionais, operacionais e pedagógicas que definem a identidade da escola, trazendo sua intencionalidade educativa. Ele é um documento obrigatório, pessoal, que ele está como para obedecer o que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases e no Plano Nacional de Educação, que é a Lei Federal número 13.005 de 2014, e ele traz a identidade da escola e sua intencionalidade educativa, Bem, é um instrumento de construção coletiva, envolvendo a participação de todos os segmentos representativos da escola e da comunidade escolar. Então, a gente tem que ter esse planejamento participativo. E sua dimensão estrutural ela é composta por introdução, marco referencial, o diagnóstico e o plano de ação. Bem, e para que a gente possa fazer o projeto político-pedagógico é necessário o comprometimento de toda a comunidade escolar, incluindo professores, equipe gestora, equipe pedagógica, os especialistas, os pais responsáveis e os professores, e todos os servidores da escola têm que estar envolvidos nesse processo de planejamento, de confecção do PPP. A contextualização. Por sermos servidores efetivos da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e estarmos lotados na Superintendência Regional de Ensino, que houve essa motivação, A gente identificou a importância da elaboração e atualização do projeto político-pedagógico para o desenvolvimento de um planejamento participativo dentro da escola, em que o projeto político-pedagógico não seja um documento engavetado, não seja aquele documento vivo, aquele documento dinâmico, e aquele documento em que nunca definitivo, que sempre esteja em constante atualização. O PPP também deve ser personalizado e promover a autonomia escolar. Então, ele é um instrumento essencial, vivo, palpável e dinâmico de organização do ensino, constando o planejamento de atividades, metas e ações, contribuindo para a construção de uma escola mais democrática e participativa. Então, ele visa também o fortalecimento da gestão educacional e a conscientização da equipe gestora e de toda a comunidade escolar para o trabalho coletivo e participativo,
desenvolvendo o sentimento de compromisso com as ações pedagógicas realizadas pela escola. Bem, para isso, pessoal, para a gente começar a falar sobre a importância do PP, é necessário a gente conceituá-lo, né? Então, a gente tem esse referencial teórico aqui, que o projeto político-pedagógico é um instrumento de gestão escolar utilizado para propor estudos e debates entre toda a comunidade escolar. Por meio desse instrumento, conseguimos promover ações, organizar melhor o funcionamento da escola e, consequentemente, a melhoria da qualidade de ensino, que esse é o nosso objetivo maior, né? Que é garantir a aprendizagem dos alunos. Então, nós destacamos no nosso trabalho a fala de Celso Vasconcelos, que ele define que o projeto político-pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. Então, nós trouxemos aqui algumas principais diretrizes, né, que tornam esse importante instrumento obrigatório, né? Então, nós temos aqui a resolução do Conselho Estadual de Educação, número 486, em seu artigo 115, inciso 3, em que cita que a organização das instituições educacionais terá como base os instrumentos de gestão escolar representados, e no inciso 3 fala que é o projeto político-pedagógico da instituição. O currículo referência de Minas Gerais, em sua página 18, ele cita que o projeto político-pedagógico ele é elaborado ou atualizado para atuar como referência interna da escola, prevendo seus objetivos próprios e como se relacionam com o currículo. O PPP da escola deverá abarcar diretrizes e perspectivas da Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, e o currículo referência de Minas Gerais, considerando tais aspectos na definição do perfil, no planejamento das atividades das escolas e nas suas metas e ações. Então, nisso aí a gente fala que o PPP deve contemplar metas e ações que garantam a qualidade do ensino ofertado e o planejamento de atividades para a formação dos estudantes. Bem, a resolução do Conselho Estadual de Educação, número 481, em seus artigos 4º e 5º, cita que o currículo referência e o projeto político-pedagógico indicam o caminho para que as aulas sejam planejadas e executadas a partir das premissas do trabalho em grupo, coletivo, da convivência com as diferenças, da superação de obstáculos e do exercício pleno da autonomia, garantindo a correlação do currículo com o trabalho pedagógico da escola e do seu corpo docente. Então, tudo tem que estar alinhado todo o trabalho pedagógico desenvolvido pela escola tem que estar alinhado às ações constantes no projeto político-pedagógico. Já o artigo 5º, ele cita que as instituições de ensino públicas e privadas e comunitárias que ofertam a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, no exercício de sua autonomia prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, deve reformular o seu projeto político-pedagógico de forma a garantir todos os direitos e os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento de competências e habilidades instituídos pela BNCC e pelo currículo referência de Minas Gerais e demais legislações educacionais vigentes. E a resolução da Secretaria de Estado de Educação, número 4692, de 2021, em seu artigo 8º, parágrafos 1º e 2º, cita que sobre uma necessidade de uma criação de um documento formal que estabeleça as diretrizes organizacionais e pedagógicas da escola. O artigo 8º
O projeto político-pedagógico, que se institui num documento formal, intencional e articulador dos processos que ocorrem na escola, é um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam os programas, projetos e práticas pedagógicas e administrativas da escola, obedecidas às normas do sistema educacional. Parágrafo 1º. Os planos e projetos de que a escola faz parte devem estar contemplados no projeto político-pedagógico. Parágrafo 2º. A escola estadual deverá avaliar seu projeto político-pedagógico anualmente e atualizar periodicamente, sempre que houver alteração na oferta de nível ou modalidade de ensino. Bem, o projeto político-pedagógico ele é um elemento constitutivo para a operacionalização do currículo e para a organização e funcionamento da escola, né? E para ser esse elemento constitutivo para a organização e funcionamento da escola, ele está dividido, ele possui duas dimensões básicas, que é a dimensão estrutural e a dimensão político-pedagógica. A dimensão estrutural diz respeito ao produto final, sendo o documento formal ele composto por... Então, é a estrutura do projeto pedagógico. A estrutura do projeto pedagógico ela é composta por quê? Por introdução, né? O que tem a introdução? Tem a identificação da escola e traz os números da escola e o seu histórico. Temos o marco referencial, que ele é composto pelos marcos situacional, filosófico e operativo, né? Que concretiza a visão de ideal da escola, no que a escola quer chegar, o que nós queremos ser, né? Então, essa projeção, essa visão da escola deve estar definida no marco referencial. E o diagnóstico, que é composta por 4 eixos. O eixo 1, que é a relação da escola com a comunidade, em que cita os sujeitos da aprendizagem, né? O seu contexto socioeconômico, territórios escolares, né? Relações interinstitucionais, que é a família, comunidade, sociedade. Bem, no eixo 2, traz a garantia da aprendizagem, que é a análise de desempenho, rendimento, frequência dos estudantes, a diversidade e inclusão na aprendizagem, que é muito importante, com o atendimento educacional especializado. Bem, no eixo 3 traz a gestão democrática e participativa, que a gente apura o impacto da violência nas expectativas de aprendizagem, um ambiente participativo, né? E o eixo 4, que traz o fortalecimento do trabalho coletivo, que é a participação e formação dos professores. E nós temos o plano de ação. Já na dimensão político-pedagógica, político por quê político, né? O papel político porque ele é um instrumento que é decidido coletivamente, né? Que ele é feito sob várias mãos, né? Não é um documento em que uma pessoa faz, ele tem que ter essa gestão participativa, né? Essa gestão democrática. Então, ele é feito por um trabalho coletivo. Então, essa dimensão político-pedagógica, ela se materializa nessa linha, na linha do planejamento participativo, que permite um processo de reflexão coletiva e pela ação educativa que se quer realizar. Esse processo ele envolve a elaboração, que inclui uma projeção da finalidade do instrumento, propondo objetivo, meta, missão, princípios, visão de futuro e sonhos. E a execução, sendo constituída pela operacionalização e avaliação da ação. Bem, nessa reconstrução do projeto político-pedagógico, ela busca... o projeto político-pedagógico ele não é apenas um documento burocrático, né? Mas ele é um documento de reflexão de crenças, de valores, de objetivos que a escola acredita sendo definidos por meio de uma visão de educação, de métodos pedagógicos, né? E para o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, para essa reconstrução, o PPP ele obedece uma estrutura geral. E essa estrutura geral ela está disposta na resolução do Conselho Estadual de Educação, no Conselho Estadual de Educação, número 486, artigo 122,
nesse artigo trazem 14 pontos, né, que estrutura o PPP. Né, os principais pontos para a reconstrução do PPP é definir a identidade escolar, é a visão de educação, métodos pedagógicos, metas e compromissos com o desenvolvimento integral dos estudantes, é a relação entre a realidade e o ideal, que é o desejo escolar, né, que tem que ser bem posto, bem redigido no marco referencial, preparação e sensibilização da comunidade, discussões com levantamento de pontos e síntese dos resultados dos eixos que impactam a aprendizagem, análise dos resultados das avaliações educacionais internas e externas e o planejamento participativo, com a identificação das necessidades e pontos de melhoria. E com todo esse estudo, com toda essa elaboração, a gente definia o plano de ação, né? Então, aqui eu vou passar para o Jadson, que ele vai falar um pouco mais sobre a gestão democrática e participativa na escola. A consolidação de uma gestão democrática e participativa dentro da escola é imprescindível para garantir que o processo educativo esteja, de fato, orientado pelo contexto, interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Vamos falar aqui sobre gestão democrática e participativa na escola. A participação educativa, decisória e avaliativa de todos os envolvidos, em todas as etapas do processo, do planejamento ao acompanhamento dos resultados. Essa reconstrução deve ocorrer de forma coletiva. De acordo com Libânio, a participação da comunidade escolar na gestão escolar proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade e favorece uma aproximação maior entre professores, alunos e pais. Questões reflexivas que conduzirão o processo de elaboração coletiva da proposta pedagógica, que é: que escola queremos? Que educação desejamos ofertar para nossos estudantes? Que ação, atividade pode fortalecer uma das instâncias colegiadas, tendo como objetivos ampliar espaços de participação ativa nas decisões da gestão da escola? Que ação de mobilização é possível desenvolver entre os diferentes segmentos, no sentido da incorporação das vivências concretas e ampliação dos espaços de decisões coletivas? Como compartilhar espaço de decisão de modo a prevenir a indisciplina e a violência, propiciando um clima seguro e favorável ao desenvolvimento das aprendizagens? A proposição de soluções para essas questões, a escola deverá contar com a participação de toda a comunidade escolar, que leva a uma reflexão de como o ambiente escolar está e de como podemos melhorá-lo. A construção coletiva do PPP na escola nos leva a uma reflexão de como o ambiente escolar está e de como podemos melhorá-lo, pensando na formação de cidadãos críticos e criativos. Para isso, precisamos da mobilização da comunidade em torno do que se quer na educação de suas crianças, jovens e adultos. Portanto, a participação de todos deve ser garantida para que a comunidade escolar se aproprie do que está sendo feito. Agora vamos comentar a metodologia que foi utilizada na elaboração do trabalho. A metodologia adotada para o presente trabalho envolveu principalmente a pesquisa bibliográfica e documental, com ênfase na leitura e análise de documentos legais que abordam especificamente o tema projeto político-pedagógico. A prioridade era a exploração teórica do tema. No entanto, a experiência profissional dos autores determinou que, sob alguns aspectos, ocorressem aproximações
com as propostas de uma pesquisa participante. É possível considerar que, no referente aos objetivos, o presente trabalho tem como caráter duplo, exploratório e explicativo, posto que muitos profissionais da educação subestimam a importância do PPP para a escola. Trazemos agora as considerações finais do nosso trabalho. Então, é importante que conhecer os processos percorridos para a elaboração, atualização de um projeto político-pedagógico, com orientação a abarcar as ações pedagógicas a serem desenvolvidas, tendo a função de organizar a escola através de decisões democráticas e participativas. Importante saber que o PPP ele é um documento único, ele é um documento vivo, ele é um documento obrigatório, ele depende de constante atualização e integra um conjunto de concepções e práticas a serem desenvolvidas orientando todo o trabalho pedagógico. Ele estabelece a missão, visão e valores da escola, presentes no marco referencial, a análise e debate do diagnóstico resultante das avaliações internas e externas, plano de ação, observância dos preceitos da gestão democrática e exigências previstas nas legislações educacionais vigentes. Reflexão sobre a importância do planejamento participativo e da escola como um espaço democrático, em que nós sabemos que o PPP ele é feito por várias mãos, entendeu? Então, é muito importante essa gestão democrática e participativa na escola, entendeu? Esse planejamento participativo e que o PPP ele funciona como um direcionador das ações pedagógicas para que a escola atinja a melhor qualidade de ensino a ser ofertada para os seus alunos, né? E aqui nós trouxemos as nossas referências, tá? São referências de altíssima qualidade e reafirmando, né, que o PPP é, portanto, um instrumento vivo, dinâmico, nunca definitivo, que pauta compromissos na defesa da educação pública de qualidade e na garantia ao direito à aprendizagem de todos. Obrigado.